Bom, já faz um tempo que eu não vim aqui me comunicar, falar com vocês, falar comigo mesmo até. Eu tenho falado comigo mesmo um tanto. Acho que escrever tem sido o melhor hobby que eu desenvolvi nos últimos anos. Mas eu acho que colocar na voz tem um poder diferente, né? Porque daí a gente materializa. Tudo bem que tá tudo escrito aqui. No caso desse vídeo aqui não tem nenhum roteiro, mas tá tudo que eu já pensei em algum momento, enquanto eu tava escrevendo, tá material aqui, mas a partir do momento que a gente fala, acho que a gente torna isso vibração e de alguma forma isso funciona melhor pra nossa cabeça, não sei, né? Inclusive, isso me lembra que tem aquela questão sobre aprendizado, que tu aprende uma porcentagem ouvindo, outra porcentagem escrevendo, só que a maior delas é quando tu explica pra alguém, quando tu ensina alguém. Tu aprende mais ensinando. Então talvez eu acho que tem uma correlação com isso, né? Que é expressar o que a gente interpreta sobre um assunto faz ele ficar mais claro na nossa cabeça. Eu acho que faz sentido. E eu fiquei com vontade de vir aqui falar com vocês de novo, falar comigo mesmo, dessa forma, depois de ver o vídeo do meu parceiro que tá lá na Austrália, né? Assim como o primeiro vídeo, ele veio me inspirando de novo. E hoje de manhã, na verdade ontem de noite, eu fui dormir com um sentimento meio ruim, assim, meio chato. Que era uma espécie de ciclo, assim, de... Era como se eu estivesse dando voltas. E eu queria falar desse vídeo como foi sair desse processo, de dar voltas e tá meio que perdido. Enfim, essa é a primeira vez do canal. Esse é o primeiro quadro do canal, Chá com TK. Esse quadro nasceu essa noite. Hoje é dia 22 de janeiro. São 2h20 da manhã. E eu fui levantar pra fazer um chá justamente porque eu não tava com sono. Hoje foi um dia bem interessante e a gente vai falar muito sobre isso no vídeo. Quando eu acordei hoje eu não sabia que ia ser um dia tão interessante, mas eu meio que senti que ia ser diferente. No momento que eu acordei, eu já falei pra mim mesmo, eu aceito que vem e eu vou estar disposto a fazer, sabe? Que eu falei daquele sentimento ruim que eu tava ontem, era uma indisposição, assim, como se eu estivesse cheio, sabe? Como se eu precisasse muito expressar alguma coisa, só que eu não tinha essa vontade, essa disposição de falar. Ou talvez não tinha entendido que fosse justamente uma necessidade de colocar pra fora. Eu fui viajar, o que foi muito bom. Tem uns dias aí, final de semana passado, deixa eu ver que dia foi. Dia 18, eu ainda tava na Costa Rica. Eu fui pra lá dia 10. Porra, fiquei 8 dias na Costa Rica. E foi do caralho. Eu conheci muita gente legal. Pessoas que eu mantenho contato até hoje. Tudo bem que faz pouco tempo que eu voltei de casa, mas já é impressionante, né? Tu conhecer alguém um dia num país aleatório, não aleatório, enfim. Mas depois de voltar pro teu país e ainda trocar essa ideia com ela, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de viajar. Mas normalmente quando eu volto da viagem, eu volto tão inspirado, tão cheio de ação, tão cheio de movimento. E dessa vez quando eu cheguei eu tava tão pesado. Parece que eu tava meio a lama, assim. Mas teve um processo até isso passar, sabe? Eu acho que o que descreve mais esse sentimento de estar na lama talvez seja um pouco das dúvidas. Porque a gente encerrou esse ano de 2025 e foi um ano de muito trabalho, imagino que pra todo mundo, né? Foi um ano de muita transformação, de mudança. Pra mim, pessoalmente, foi bastante. Mas 2026, especificamente, parece ainda mais aberto, sabe? Parece o começo de um ciclo novo. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Bom, se você sabe alguma coisa sobre a questão de ciclos de 9 anos, tu deve entender mais ou menos por que caminho que eu tô seguindo. Mas basicamente
é um jeito de enxergar a vida de forma em que a cada 9 anos tu vai plantando e colhendo de forma diferente. E em 2026 a gente está no ano 1 desses 9 anos, né? Que é um ano onde basicamente tu vai ser muito incentivado pela tua criatividade, pela criação de novos projetos, por justamente seguir a tua intuição. Tu vai ser muito beneficiado por seguir o teu coração e fazer o que tu sente que tu deve fazer. E eu não sabia que eu ia sentir tanta pressão por causa disso, sabe? Tipo, como é que uma coisa que... Como é que esse incentivo de seguir o que tu quer fazer pode ser exatamente o contrário, de tu não saber mais o que tu quer fazer e muito menos querer fazer isso, sabe? Então, no fim do ano de 2025 eu tive ideia de vários projetos, vários deles, mesmo. Mas a questão é que no final do ano de 2025, pro começo de 2026 agora, eu tava tão exausto. Parece que eu ainda tava carregando alguma coisa criando, sabe? Algumas coisas não resolvidas, assuntos pendentes, são fodas. Mas o momento que me deparei, que eu ainda tava pesado, foi ontem, no dia de ontem. No começo da semana, na verdade, de segunda-feira. Que tinha que fazer coisas simples de, pô, eu cheguei em casa, arrumar o quarto, tirar a poeira, tirar o pó, arrumar lá na rua, cortar a grama. Tive que levar o cachorro no veterinário, tudo parecia muito pesado, tudo arrancava a minha energia de uma forma brutal. Talvez a minha cabeça estivesse em outro lugar, enquanto meu corpo estivesse aqui e ainda estava demorando para se alinhar, mas bom que passou. Como é que eu posso colocar isso em palavras? Tava conversando com alguém muito legal esses dias e ela me disse justamente: tem momentos que a gente sente que o universo assopra o que a gente deveria fazer, assopra os próximos movimentos ou assopra caminhos que tu não conhecia, sabe? Como dicas. E eu tava me sentindo como se o universo tivesse parado de conversar comigo, como se eu tivesse desconectado de mim, como se uma parte de mim não tivesse em mim e eu não tivesse contato com mais nenhuma parte de nada, sabe? Como se eu estivesse no modo automático, ciente que eu tava no modo automático, mas inoperante. Não conseguia fazer nada sobre isso. E que sentimento ruim. Que sentimento terrível. Talvez tenha alguma relação com Instagram, Reels, Shorts, YouTube. Talvez. Acho que faz sentido. Mas o fato é que conversar com essa pessoa e ela ter tocado nesse assunto sobre assoprar algumas questões ocultas, sobre como o universo se comunica com a gente, me fez lembrar de toda a jornada que eu fiz para entrar em contato com essa parte minha em 2025 e dos pensamentos que eu tinha naquela época, que eu cultivava todos os dias, quais eram as coisas que eu acordava fazendo e ia dormir pensando, sabe? E isso meio que me despertou de volta. Eu respondi: sim, eu conheço esse sentimento, mas é tão desesperador estar no caminho contrário. E a gente acabou entrando nesse assunto sobre ciclos, né? Que tudo é um ciclo. Em algum momento a gente se sente perdido até a gente se tornar ciente disso e procurar um caminho para fora disso. A gente continua andando até a gente entender para onde a gente quer andar, com quem a gente está andando e o porquê que a gente está andando. Eventualmente a gente consegue enxergar aonde a gente vai chegar. Só que a gente nunca chega num lugar de fato, a gente sempre continua andando. E aí o ciclo volta pro começo de novo. Por que eu continuo andando? Por que essas pessoas estão andando comigo? Por que eu não paro de andar? Sabe? Acho que não tem como ser positivo o tempo todo. Acho que a gente nem deveria ser. Tem uma coisa de bela nessa melancolia que a vida traz no não saber, né? Se a gente já soubesse de tudo, poxa, ia ser
tão sem graça, não ia ter surpresa. Acho que não ia ter paixão nem amor. Acho que amar aquilo que a gente conhece e reviver isso o tempo todo tem uma relação tão grande com a ansiedade. E é o que é. Espero que o áudio esteja bom, sinceramente. Agora que eu me dei conta que eu não tava segurando o microfone. Agora vai dar uma mudada brutal. Mas vamos lá. Se tá uma merda, já peço desculpa. Eu trabalho com isso, né? Eu acho que isso é uma coisa super relevante pro assunto de se sentir perdido. Eu trabalho com som, né? Eu capto ele com câmeras, microfones, com os meus ouvidos, principalmente, com gravadores como esse aqui. Depois eu levo para algum aplicativo ou para algum caderno e eu transformo em outra coisa. Eu faço isso com vídeos, com histórias, com jogos. E depois de ter feito esse processo por tanto tempo, porque eu já faço isso há tanto tempo, isso começou essa volta, esse ciclo começou a voltar pra mim na minha cabeça. Será que isso vale a pena? Pra onde isso tá me levando? Isso não tá me nutrindo nenhuma novidade. E agora, colocando pra fora, faz muito sentido eu ter começado a me questionar sobre se é isso que eu quero seguir fazendo. Recentemente eu recebi meu diagnóstico de TDAH. Então, se não tem um estímulo novo, é muito difícil de continuar querendo prestar atenção nesse assunto, sabe? Sem novidade, sem desafio. O processo, ele continua se inovando, mas já faz tanto tempo que eu já tenho essa habilidade que parece que não é uma habilidade, é uma coisa natural minha, sabe? Então, não é mais diferente. Enfim, talvez seja só o meu cérebro me pregando peças, mas outra parte dele me diz que eu tenho que continuar por esse caminho, né? Principalmente no ano passado, foi um ano que eu consegui andar muito por esse caminho, que seria o desenvolvimento de áudio e música para jogos, que é um assunto super interessante, né? É um nicho específico do universo. Poucas pessoas fazem isso. E eu acho que não é legal só porque poucas pessoas fazem isso, mas é um universo tão interessante. Tipo, tu tá criando todo o clima de um pequeno universo, de um pequeno mundo, de uma pequena história, de um passatempo pra alguém no metrô, de alguma brincadeira que amigos vão dividir na pandemia, fora da pandemia, no meio da aula. Aqueles questionários que tu fazia no meio da aula. Kahoot, eu acho que é o nome. Ou o som que tu escuta no COD, por exemplo, no Battlefield. As músicas que tu escuta jogando teus jogos indie. Alguém muito especializado, muito foda, fez os sons e músicas do jogo que tu gosta, do teu jogo favorito, da série que tu gosta tanto de assistir, ou daquele filme especial. Eu acho que o som é uma das melhores partes de ir no cinema, por exemplo. É toda uma experiência, sabe? E eu acho que eu fiquei tão desorientado, justamente porque é uma coisa que ela é super interessante, mas eu já tava há tanto tempo nela e ela teoricamente não tava me levando a lugar nenhum, que eu fiquei nesse processo de dúvida. Só que ele tá me levando sim a algum lugar. Por estar fazendo som pra jogos e tá conhecendo e trilhando mais caminho, poxa, eu conversei tanto mais com as bandas que eu gosto, entendendo mais o processo deles, tendo mais pra contribuir pra conversa também. Eu acho que essa é a melhor parte, sabe? Fazer parte de uma comunidade que tu admira tanto. Ter alguma coisa pra contribuir e adicionar pra conversa, eu acho que é a melhor parte do que ser só um ouvinte. Finalmente fazer algum barulho, fazer algum som, né? E não ser só um ouvinte passivo. O que às vezes é muito bom, só sentir, tá lá, aberto. Mas ser um emissor, ser uma pessoa que se expressa, tira esse peso, né? Acho que
Justamente esse é o poder de falar pra fora e não só escrever num caderno. Talvez eu torne o chá com TK um hábito. Me diz aí se tu gostaria de continuar prestando atenção ou não nas minhas conversas, né? Talvez tu só esteja deixando esse vídeo aí tocando enquanto tu tá lavando a louça e tudo bem, sinceramente. É mais uma conversa comigo e que se conversar contigo, muito legal. Manda mensagem, comenta aí. Vamos ver o que isso abre pra nós. Eu já me sinto muito mais consciente do caminho que eu tô seguindo. Obrigado por prestar atenção ou por dar play nesse vídeo. E obrigado, inicialmente, antes de qualquer outra coisa, na real, sempre vai pro Arthur, pela pessoa que me inspirou a fazer esse vídeo, por trazer essa conversa, que pra mim é importante, porque eu preciso colocar pra fora. Obrigado também. Agora eu agradeço a mim também por ter tomado essa ação meio impulsiva de fazer esse vídeo, de conversar comigo mesmo aqui na frente do espelho. E tem muita coisa pra acontecer essa semana, inclusive, né? Sexta-feira vai ser um momento de formatura do meu irmão. Ele tá se formando, isso é muito especial. Formatura na faculdade, né? Isso é muito legal. Outra coisa que tá acontecendo logo, alguns amigos meus do Canadá, que eu não via faz anos, estão vindo pra cá pro Brasil, vai ser muito legal ver eles. Bom, pra terminar o vídeo, eu vou falar sobre a música da semana, que pra mim tá sendo Quite Opposite, do Dominic Fike. Álbum Rocket. É isso. Nossa, que brutal. A música tem 2 minutos e 20, justamente a hora que eu comecei a gravar. Enfim, beijo, até mais.